vamos para o primeiro processo de divisão da meiose. A meiose é uma divisão que compreende dois processos, meiose 1 e meiose 2, tá? Para que a célula entre em processo de meiose 1, é necessário que ela tenha passado pelo período de intérfase. Então, intérfase seria G1, S e G2. Após a intérfase, a célula está pronta para entrar em meiose. Quando ela vai entrar em meiose, ela vai entrar em meiose 1 e depois ela vai entrar em meiose 2. Então, o nosso foco, o objetivo dessa aula seria, no caso, a meiose 1. Mais especificamente, a gente vai para prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Então, o objetivo dessa aula seriam as fases da meiose 1. Então, vamos lá. Nesse caso, vamos para o primeiro objetivo, que seria a prófase 1. Por que a prófase 1 ela é subdividida em fases? Porque existe um processo conhecido na prófase 1 de crossing over, que é quando um cromossomo troca pedaço com o outro. Por que um cromossomo vai trocar pedaço com o outro, Bara? Pelo seguinte, quando eu recebo um cromossomo da minha mãe e eu recebo um cromossomo do meu pai, eu fico com dois cromossomos e quando eu for ter filhos, eu vou ter que doar um deles para o meu filho. Se eu vou ter que doar um deles para o meu filho, eu vou, obviamente, ter 50% de chance de ser o do meu pai ou 50% de chance de ser o da minha mãe. Para que eu aumente a variabilidade do meu filho, os meus cromossomos paternos e maternos, eles se aproximam, esses são chamados cromossomos homólogos, aqueles do mesmo par, mesmo tamanho, que têm os mesmos genes, né? E aí eles vão se aproximando e aí eles trocam pedaços. Então, no cromossomo do meu pai, vão características da minha mãe para o meu filho. E no cromossomo da minha mãe, vão características do meu pai para o meu filho. Então, eu aumento as chances do meu filho receber o quê? Características tanto do meu pai quanto da minha mãe, o que é muito bom, porque eu aumento a variabilidade dele. Isso é o chamado crossing over. Como o crossing over, toda vez que se aproxima, podem trocar pedaços diferentes, isso gera, no caso, uma variável fractal, que é aquela que você não tem capacidade de cálculo estatístico, ou na verdade, por um grande computador, etc, etc, mas enfim, não vamos entrar no detalhe. O cara vai ter a chance de produzir aquele gameta uma única vez, praticamente, em sua vida. Então, nesse caso, a chance dele produzir aquele gameta de novo e ele fecundar de novo, a gente pode considerar zero, tá? Então, essa seria a ideia aí do crossover, ou crossing over, ou permutação. E aí, resultado, isso vai ter que ser dividido aqui nessas fases, né? Leptótese, zigote, paquito, diplote, diacinese, muito rápido, né? Mas tá escrito no quadro, você leu. Então aqui, ó, lindas zebras passeiam de dia ou paqueram de dia, tem gente que bota isso daí para fazer o decoreba, tá? Não se preocupa a título de Enem, ele não vai colocar para você, isso é no leptóteno, no zigóteno, né? Paquito, no diplóteno, não tem problema. Existe uma inconsistência de dados em relação aos autores, né? Então nem todos colocam aqui, por exemplo, as tetras bivalentes, colocam aqui, aí alguns dizem que o crossing começa aqui, termina lá. Enfim, a gente vai usar um padrão, tá? Vai bem padronizado mesmo, de acordo com os livros, principalmente do ensino médio, mas você pode encontrar isso diferente em alguns sites, em alguns livros, beleza? Mas também não é, ai meu Deus, e agora, o que é que eu vou fazer? Não, segue isso aqui que você responde 99,99% das questões, que é o objetivo. Então o que vai acontecer? Prófase 1. Na prófase 1, o objetivo seria, aí vamos lá, isso aí a gente já viu em mitose, caso você não tenha visto em mitose, vai lá na aula e vai assistir mitose, porque mitose é a base para que você aprenda meiose, beleza? Então nesse caso, o que é que vai acontecer? Lá em mitose a gente viu que prófase, ela tem desaparecimento de carioteca, desaparecimento de nucleolo, cromossomo espiralizando, centríolos já duplicados no período S da intérfase vão migrando para os polos opostos e criando seus fusos, beleza? E os cromossomos espiralizando, beleza. Isso daí tudo está acontecendo na prófase 1 e vai acontecer até que a prófase termine. Além disso, na meiose 1, prófase 1, aí nós vamos ter o quê? As características do leptóteno, diplóteno, paquíteno, diplóteno e acinese. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e acinese, tá? E aí o que é que vai acontecer? Leptóteno, veja. Agora eu vou dar os nomes técnicos dos processos que acontecem. Tranquilo? Então, no leptóteno, você começa a enxergar pontos de espiralização no cromossomo, e aí, no caso, eles são chamados de cromômeros. Cromômeros começam a ficar à vista. Então, o que são os cromômeros? Cromômeros são pontos de espiralização no cromossomo. Então, os cromossomos começam a ficar mais condensados. Eles começam a espiralização.
Quando ele vai para o zigóteno, aí o cromossomo 1 começa a procurar o outro cromossomo 1 dentro da célula e eles vão agora se aproximar. Tá? Por que eles vão se aproximar? Porque nesse caso eles precisam trocar pedaços. Então aqui ó, começa a ter a sinapse cromossômica. Sinapse, né, de juntos, cromossômica. Cromossômica. Então aqui, para quem gosta de nome, começa a ter o complexo sinaptonêmico, tá? Ou placa sinaptonêmica, porque existem proteínas que vão pegando a perninha de um cromossomo e vão aproximando e fazendo com que essa perninha cole na do outro cromossomo 1. Então isso daqui, ó, que é a sinapse, que é a aproximação, o cromossomo 1 vai se aproximando do outro cromossomo 1, ou seja, um que veio do pai com o outro que veio da mãe, e aí vai ocorrendo o processo de formação de uma placa. Essa placa sinaptonêmica são proteínas, e aí é bem complexo o processo e o sistema também de formação, mas eles vão ficando presos um no outro. Então o cromossomo 1 ele vai grudando como um zíper, né, com o outro cromossomo 1. Isso favorece, logicamente, o quê? Aquela união bem bonitinha, onde você praticamente ó, só vê um, né? Na verdade são dois, mas aí você só vê um, porque ele está tão sobreposto, tão bonitinho, que você, no caso, não consegue. Mas isso só começa a acontecer no paquíteno, porque no paquíteno você tem as chamadas bivalentes, então aqui você tem as chamadas bivalentes, ou as tétrades, e aí agora você tem o crossing over. Por que bivalente? Vou colocar aqui em cima, ó. Bivalente porque você pode ter o cromossomo proveniente do pai e pode ter aqui o cromossomo proveniente da mãe. Só vou botar um tracinho bem fininho assim, ó, para mostrar que ele está bem atrás, ó, bem atrás mesmo. Então são bivalentes, vale por 2. Você vê, na verdade, um, mas ali na verdade são 2, tá? E por que tétrade? Porque quando ele faz assim, ó, você pode estar vendo ele na formato de tétrade, né? As duas perninhas de baixo assim e as outras duas assim, ó. Então você vê tétrades, ok? Tranquilo? E aí, nesse caso, aqui você tem as bivalentes ou tétrades. Aqui ocorre o crossing over. Aqui é onde ocorre a permuta, então ele vai colocar uma perninha, vai quebrar a perninha dele, vai jogar para o lado e a outra perninha quebra e volta para o lado dele e vai ter essa troca de pedaços, né, que vai ocorrer, fazendo com que uma parte do cromossomo ela vá ser doada para o outro. Beleza? Ô Bara, podem ter vários pontos de crossing? Pode. Já foi visto cromossomos aí trocando 2, 3, 4, 5 pedaços, né, ou pontos de crossing, e esse crossing ele sendo muito mais complexo. Necessariamente não precisa ser um pedacinho que vai e depois outro que volta. Então pode realmente ser pedaço em grande quantidade, tá? Então agora é o seguinte, o pedaço que eu cortar do pai tem que ser o da mãe. O pedaço que eu cortar da mãe tem que ser o do pai, para não gerar anomalias ou mutações, ok? E aí, bivalentes ou tétrades, ok? E aqui, logicamente, ocorre o crossing over. Então, eu vou fazer assim, ó, deixar aqui esse asteriscozinho para dizer aqui, ó, isso aqui está significando realiza crossover, tá? Ou permutação. O diplóteno é o seguinte, quando esses cromossomos eles vão agora se afastando, né? Então eles vão ficando para ficar lado a lado, eles vão ficar assim, ó, de lado, um do lado do outro, beleza? E aí, logicamente, que a gente ainda está na prófase, eles não estão indo para a placa equatorial, não. Tem 2 aqui, tem 2 aqui, tem 2 acolá, então ficaria uma bagunça essa célula, né? Então ficaria assim, ó, 2 aqui grudadinho, 2 aqui, aí 2 aqui, aí 2 aqui, tá? Então eles estão aí fazendo o seguinte, todos estão fazendo troca, mas aí tá todo mundo disperso aqui já no citoplasma, tá? Realizando essa troca. Deixa eu pegar o apagador. E aí o que é que vai acontecer? Nesse caso, que nós temos as trocas rolando, eles começam agora a se afastar para ficar um do ladinho do outro. Quando isso acontece, a perninha que teve crossing, ela fica grudada. É o chamado ponto de crossing. Então aquele pontinho ali, ele não se solta. E aí, nesse caso, a gente chama esse ponto aqui de quiasmas. Então aqui ele começa a fazer o quê? A mostrar os quiasmas, ou seja, a mostrar os locais. Por exemplo, você não sabe aqui qual foi o meu dedo que fez crossing, né? Então, supondo que foi o dedo onde está aqui minha aliança, o que é que vai acontecer? Olha só, ele vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, e isso aqui, ó, vai ficar grudado, porque aqui foi onde ocorreu o crossing. Então aí você começa a identificar onde no cromossomo o crossing over aconteceu.
E aí ele é chamado de quiasma, são os pontos de quiasma. Cuidado, quiasma não é sinônimo de crossing. Quiasma é o local mostrado pelo cromossomo de onde ocorreu o crossing. Beleza? Então não é crossing, é onde ocorreu o crossing. E aqui a gente sempre diz que é a terminalização dos quiasmas. Olha só, né? Então aqui terminalização dos quiasmas. Então você tem o seguinte, você tem o cromossomo, ele começa a espiralizar, esses pontos são chamados de cromômeros, então os cromômeros começam a se demonstrar dentro dessa célula, tá? Ele começa a se aproximar, e aí tem a sinapse cromossômica, essa sinapse ela vai formando a placa sinaptonêmica proteica. Ocorre aqui, no caso, a sobreposição com tétrades ou bivalentes, então lembra, tétrades ou bivalentes, né? Um bem coladinho em cima do outro, e é onde ocorre o crossing over, paquíteno. Diplóteno é o quiasma, quiasma é onde ocorreu o crossing, é um ponto onde ocorreu o crossing, e aqui nós temos a diacinese, que é a terminalização dos quiasmas. Aí, logo depois, a prófase 1 ela começa a terminar, a carioteca já está fragmentada, os cromossomos já começaram a espiralizar, né? Já tem o nucleolo desaparecido, os centríolos já começaram a migrar e os fusos já estão procurando esses pares de cromossomos que vão estar lado a lado após o crossing over, para levar ele para a placa equatorial. Essa placa aí é a próxima fase, que seria a metáfase. Então eu vou apagar aqui e vou colocar metáfase 1 para a gente, no caso, entender como é que esses cromossomos estarão pareados. Tranquilo? Prontinho. Agora metáfase 1. Simples, direta, objetiva, limpa, sem muito problema. Na metáfase 1, meiose 1 reducional, ela vai ter a máxima espiralização, isso aí é um clássico de metáfase, né? O cromossomo ele vai estar no máximo da sua condensação, o maior volume que ele tem pela espiralização. E aí a placa equatorial com pares de homólogos, aí é uma característica muito clássica da metáfase, tá? Da metáfase 1, da meiose 1. Então os cromossomos eles começam a ficar como? Eles começam a ficar lado a lado e um embaixo do outro. Então quando a gente vai... Agora eu vou desenhar aqui, tá? Ó, quando a gente vai desenhar isso aqui, a gente põe assim, ó, o azul é proveniente do pai, tá? Vou botar 4, só pra gente também não encher o quadro. Aí eu vou fazer assim, ó, tá, e tá. Pronto. Esse aqui ficou meio pra fora, vamos botar ele mais pra dentro. Aqui, deixa eu botar o vermelhinho dele pra cá, pronto. E aí você tem aqui os pontos de crossing, tá? Pronto. Então o que aconteceu? A célula aqui, ela vai ter esses cromossomos na máxima condensação, tá? Então supõe-se que esse tracinho está condensado, está espiralizado, e todos eles ligados pelo ponto de crossing, ó, na placa. Logicamente que se a gente tiver recurso para ilustrar isso daí, como a gente tem aqui, eu posso chegar aqui e fazer assim, ó, se eu quiser, quebro aqui, tá? Ó, boto esse aqui a perninha azul, e esse aqui, a perninha vermelha. E aí eu digo assim, ó, aqui foi um ponto de crossing, eu estou destacando que realmente ocorreu o crossing, beleza? Só que, logicamente, tem prova que ela é PB, preta e branca, né? Então o cara não vai colocar um pedacinho azul, um pedacinho vermelho, um pedacinho tarará. Ele bota tudo preto e diz assim, ó, ocorreu um ponto de crossing. Aí o que é que ele pode fazer? Ele pode botar um tracinho assim, ó, mostrando o local que foi quebrado. Beleza, né? Então você tem que ficar só esperto para saber que na metáfase 1, você já tem que considerar que já ocorreu o crossing over na prófase 1, beleza? Então, de qualquer forma, eles estão grudadinhos. Isso facilita o fato de ter o quiasma ali ligado, ó, o quê? Quando ele arrastar um cromossomo 1, que é o do pai, ó, o da mãe já vem junto agarrado. Então, a placa vai ficar organizada pá em pá. Então, vai ficar o pai da mãe, do pai da mãe, do pai da mãe, do pai da mãe. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a característica da metáfase 1. Aí, logicamente, que os fusos, né, eles começam, no caso, a fazer um processo de polimerização em busca dos centrômeros, mesma coisa da mitose. Em busca dos centrômeros, aí esses fusos vão se alongando, pega os cromossomos e começa a levar ele para as placas, tá? Para a placa equatorial, perdão, e aí fica balanceando o fuso para que ela fique no meio. Beleza? Então, logicamente, que isso aqui, se a gente fosse deixar bem bonitinho, tem um centríolo do lado, tem um centríolo do outro, o fuso está ligado aqui, ó, no centrômero, né? Aí vem a placa cinetocórica, tranquilo? Então aí tem toda a organização celular desses cromossomos que estão agora
em pares, são os pares de homólogos na placa equatorial. Então, metáfase 1, máxima condensação, fusos estão, na verdade, sendo polimerizados, estão aumentando, e os cromossomos estão em pares, ou seja, os pares de homólogos, na placa equatorial. E aí, consequentemente, estão todos organizados. E agora, a anáfase 1. Aí a anáfase 1 vai fazer o quê? Encurtamento desses fusos, puxando os cromossomos para os polos. Né? Então, vamos lá. Vamos agora desenhar a anáfase 1. Prontinho. Está aqui o motivo da meiose 1 ser reducional. Na anáfase, vai ocorrer um encurtamento dos fusos e esse encurtamento fará com que esses cromossomos eles migrem para os polos celulares, fazendo com que metade vá para um lado e metade vá para o outro. Aí é onde ocorre a diversificação inicial gamética, porque pode ser o cromossomo do pai para um lado e vai ter que ser o da mãe para o outro, ou da mãe para esse lado e do pai para o outro, e aí vai consecutivamente. No primeiro caso, pode ter tido uma quebra de pedaço muito pequeno, no segundo maior, no terceiro maior ainda, no quarto podem ter sido 5 pedaços trocados, então aí vem a variabilidade. Então, nesse caso, a gente pode fazer, logicamente, uma ilustração dessa anáfase, desse encurtamento do fuso, com a migração desses cromossomos homólogos para os polos opostos das células, tá? Da célula. Então aqui, ó, homólogos, beleza? E aí, consequentemente, eu vou fazer uma ilustração toda preta, tá? Para não estar nessa história. Tem que mostrar o ponto de crossing. Você tinha botado o cromossomo com um pedacinho menor, agora tá maior. Então vamos botar tudo de preto, porque fica de boa, ó. Aqui, ó, as 4 perninhas, né? E aqui as 4 perninhas. A gente ilustrou com 4 cromossomos, então eu vou ilustrar novamente com 4 cromossomos. E aí, ó, tá vendo aqui, ó? Aí, show, prize e go yes. Aí eu botei aqui azulzinho, não foi? Isso. Aqui eu botei um centríolo. Pronto. Aqui eu botei outro e aqui eu botei os fusos. Só que agora os fusos, eles estão encurtando, né? Esse fuso ele está encurtando para cá e ele está puxando o cromossomo homólogo para o polo da célula. Tá? Se você observar, essa célula tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromossomos que estão duplicados, obviamente, né? Então eu tenho 4 pares de homólogos, então 8 homólogos, e aqui eu vou separando esses, então virar 4 para um lado e 4 para o outro. Daí o fato dela ser reducional, né? O que era uma dupla aqui, agora está indo um simples para o lado e um simples para o outro. Beleza? Então a anáfase é a responsável por separar os cromossomos homólogos na meiose 1. E aí, consequentemente, você vai ter todo o processo de encurtamento e de afastamento com esses cromossomos migrando. Tranquilo? Aqui ainda observa uma célula com 8 cromossomos. Beleza, tá? Mas aí alguns autores já dizem, não, já dá para ver que uma tem 4 e a outra tem 4, né? Tudo bem, e aí é só uma questão de interpretação. Mas que cromossomo homólogo é separado, isso é unânime, tá bom? E aí depois da anáfase, telófase, que aí vem a citocinese com a separação do citoplasma para as células animais, né? Nós temos com a força centrípeta o anel contrátil, célula vegetal centrífuga, mas vamos representar apenas na célula animal. Então vamos para a telófase 1, vamos lá. Prontinho, telófase 1, processo de citocinese ou citodiérese, né? Então vai ser o estrangulamento pelo anel contrátil. O anel contrátil ele vai fazer esse estrangulamento aqui da célula. E aí você tem reaparecimento da carioteca, reaparecimento do nucleolo, cada célula com o seu centríolo, os fusos já se desintegraram e aí, consequentemente, eu tenho 2 células. Agora, essa célula está com os cromossomos sem os pares dela, então eu digo que ela agora é igual a N igual a 4, e essa célula agora está com os cromossomos sem os pares dela, também era N igual a 4. Se a gente lembrar, a célula mãe dela, ela tinha 8 cromossomos, então ela era 2N igual a 8. 4 vieram para cá e 4 vieram para cá, tá? E aí, consequentemente, ela fez, ó, essa separação daqui. Tranquilo? E aí, por isso que a meiose 1 ela é considerada como uma meiose reducional, porque ela saiu de 2N igual a 8 para N igual a 4 e N igual a 4. E aí, consequentemente, nós temos a meiose 1. A meiose 2, ela é equacional e você vai ver que ela, no caso, é muito parecida com a mitose. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma célula dessa, que é N igual a 4,
e realizar o processo mitótico dela. Logicamente que a outra célula terá uma meiose 2 igual a essa, tá? Mas aí tendo uma como o processo, você obviamente consegue identificar a outra. Beleza? Então, o objetivo dessa aula foi a meiose 1, é a meiose reducional, primeira divisão meiótica. Beleza?